Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já pensou quantas vezes no nosso dia a dia nós nos sabotamos? Vocês já ouviram falar de Murphy? Murphy é um cara que viveu lá por volta de 1900. Ele era um engenheiro da NASA e ele fez várias leis de Murphy, várias teorias focadas no processo matemático catastrófico. Então, a primeira lei dele diz assim: se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. A gente costuma agir e pensar assim: se algo vai dar errado, vai dar na minha vez, é comigo. Então, a gente acaba reproduzindo isso, às vezes até sem perceber. Você vai para uma entrevista de emprego. Tem o nervosismo, tem a preparação, tem aquela preocupação com que roupa que eu vou, o que eu vou dizer. Mas, junto com isso, normalmente vem o sentimento de que, se não gostarem de mim, vai dar errado, se eu falar uma besteira. Então, a gente está sempre pensando no pior. Você está lá, carteira de motorista recente, dirigindo, vai sair para dirigir para ir para determinado lugar, você já pensa, e se o pneu furar comigo, né? E se um ônibus me cortar? E se eu der uma raspadinha no outro carro? Dificilmente a gente pensa, não, vai dar tudo certo, eu vou sair daqui, vou resolver o meu problema. Não, a gente vai, igualzinho ao Murphy, pensando de uma maneira pessimista, catastrófica, que vai dar errado. E a maioria do tempo é assim. O pensamento negativo, o pensamento de que as coisas vão dar errado, ele já está impregnado na gente. Então, você vai no novo emprego, a mesma coisa. Passou na entrevista de emprego, foi contratado. Aí você já começa a pensar se o colega for mala, se não gostar de você, se você falar uma besteira, se você causar uma má impressão. O negativismo, o carro vai quebrar, sempre vai acontecer alguma coisa errada. Sempre vai dar ruim, se der ruim é na sua vez. Isso faz parte dos nossos processos mentais. E esses processos mentais, essa força do pensamento, né, pensamento positivo ou negativo, ele nos afeta no comportamento, ele nos afeta na nossa postura, na nossa maneira de encarar as coisas e reflete na nossa saúde. Então, a pessoa que cultiva este pensamento que vai dar ruim e vai ser ruim comigo, ela está sempre tensa, está sempre em alerta, ela não aproveita o momento, tem dificuldade para fazer planos, e aí começa as enxaquecas, a dor de barriga, né? O coração acelerado, a pressão sobe, porque vai refletindo, a gente vai cultivando. Alice, como é que eu faço para mudar isso? A cultura do pensamento positivo, ela é treino, ela é colocar em prática todos os dias, o tempo todo. A gente aprende. A gente não aprendeu aquela equação matemática lá na escola para fazer a prova? Aprendeu. Já nem lembro mais a equação de primeiro grau, de segundo grau, né? Quem lembra qual que é a ordem quando tem parênteses, chave, conchete, o que a gente faz primeiro? Se a gente não usa isso, a gente aprendeu, eu tirei 10 na prova, aprendi direitinho, mas eu não uso, eu esqueço. E o pensamento positivo também é assim. Você aprende, mas você desaprende. Da mesma maneira que aquelas coisas que a gente aprendeu na escola e que a gente desaprendeu. Puxa, um dia eu soube disso, mas eu não uso, e se eu não uso, eu esqueço. A neurociência, os estudiosos do cérebro dizem que a gente tem todo um sistema de aprendizagem, que você recebe a informação, aí você faz as sinapses, as ligações para aquela informação fazer sentido, e aí você guarda aquela informação. É o que a gente faz na escola, a gente guarda. Aí você usa. Você não usa, você usou para fazer a prova. Depois você não usou nunca mais. Aquilo vai indo lá para o fundo do cérebro, fica inacessível. Você fala assim, como que um dia eu soube
essa teoria e agora eu já não sei mais. Tem que reaprender, porque ela vai para um lugar do cérebro, vai sendo substituído com outras conexões que deixa de fazer sentido para você. Então você não consegue mais acessar aquela informação. É como algumas lembranças. Aconteceu, você vivenciou aquele momento, por algum motivo aquilo deixou de ser importante ou foi uma coisa passageira, passou. Quantas vezes que a gente encontra com pessoas que lembram da gente, lembram de onde lembram da gente e você não consegue lembrar. Eu tive um episódio, eu sou péssima para guardar nomes. E tem um período da minha infância, adolescência, que apaguei. Né? Freud explica lá, a psicologia explica, mas eu apaguei, eu não lembro, não adianta, eu não consigo lembrar. Já fiz até terapia de regressão para tentar lembrar, depois decidi que não era importante, deixa para lá e vai. Aí, né, a minha escolaridade, o meu estudo no ginásio, né, foi nesse período que eu esqueci. Aí um dia eu trabalhava lá no Brás, morava em Pirituba, estava na estação do Brás, tinha que atravessar para pegar o trem do outro lado. Aí lá em cima, na plataforma, eu encontro uma moça. Oi, Alice, tudo bem, né? Quanto tempo? Lembra de mim lá da escola, né? Lembra da sua irmã? Não lembro. Oi, tudo bem? Como vai você? Mas tentando lembrar da bendita da informação, não lembrei. Nos despedimos, fui embora, peguei o trem, fiquei, pensei, não lembrei. No outro dia, a moça de novo passa por mim, oi, Alice, tudo bem? Oi. Torcendo para ela não falar nada que me comprometesse, porque eu não consegui lembrar. Um dia, 2 dias, 3 dias, não me lembro quantos dias. Mas num determinado momento, ela percebeu que eu não lembrava dela, porque ela não me disse o nome. Ela falou da minha irmã, ela falou coisas que realmente a gente viveu junto em algum momento, mas eu não consegui lembrar. E aí ela olhou para mim e falou assim, Alice, você não lembra de mim, né? Eu falei, desculpa, né? Mas não, tá bom, você não lembra de mim, então deixa para lá. Virou as costas e foi embora, não me deu nem oportunidade de ter mais elementos para lembrar. E nunca mais ela falou comigo. A gente se cruzou outras vezes e quando ela me via, ela ficava brava, mas ia embora, virava para o outro lado, saía do caminho para não ver mais. E a gente não se encontrou. E eu não consigo lembrar até agora. E como ela, muitas outras pessoas. Até falei para minha irmã, descrevi, que a minha irmã é melhor para lembrar de nomes, de pessoas. Descrevi, falei dela. A minha irmã também não identificou e eu não sei quem é até hoje. Eu sei que a gente viveu em algum momento, mas eu esqueci. Foi para um local do cérebro que eu não consigo mais acessar. Porque eu não usei aquela informação. Por algum motivo, a gente viveu junto em algum momento, se foi na escola, se foi na rua, não sei, se foi em casa, a gente viveu junto naquele momento e depois a gente se separou. E aí eu esqueci. E acontece muito. Eu sou uma pessoa que sempre lidei com muitas pessoas. Trabalho com pessoas, trabalhei na igreja há muito tempo, com muita gente. Lá em Guaianazes, era muito comum as pessoas passarem por mim e me cumprimentar. E eu sabia que era da igreja. Aqui acontece a mesma coisa, aqui em Carapicuíba, onde eu moro. Eu vivi muito tempo trabalhando na igreja, mudei de comunidade, e as pessoas me cumprimentam na rua e, oi, tudo bem, legal, como vai você? Eu acho que é da igreja. Passa assim. E a gente precisa entender esse mecanismo até para entender essas situações. Esses dias minha amiga colocou no Face que ela encontrou 3 pessoas assim que nessa mesma situação. Ah, lembra de mim da escola tal, tal? Não lembro. Aí encontrou, você lembra? Na escola, a professora fez... Não lembro. Aí ela, gente, o que está acontecendo? Eu estou ficando velha, eu estou ficando esquecida, porque ou eles estão me confundindo com outra pessoa. Pode ser também. Então a neurociência fala isso, que algumas informações que a gente recebe, alguns momentos, elas vão para um lugar tão escondido lá no cérebro, nosso cérebro é tão complexo, né? Tão difícil de entender, que fica difícil de acessar. E o pensamento positivo é um hábito que tem que ser aprendido e praticado. Quando a negatividade vem, algo vai dar errado. Não, peraí, pode ser que dê certo, né? Tem 2 linhas. Minha mãe costuma dizer que sempre tem para onde piorar. Não podia ser pior. Se você pensa que podia ser pior, você também pode pensar que, olha, veio num momento bom. Na semana passada o nosso carro quebrou e aí precisou de guincho e tal.
Poxa, o carro quebrou, estava lá longe, vai ter que buscar o guincho, aí tiveram que ir no outro dia para encontrar o carro do guincho, deixaram o carro num determinado lugar para trazer o carro. Falei, puxa, poderia ser na próxima semana que a minha filha vai chegar da Alemanha e se a gente tiver sem o carro. É mesmo, né? Tá resolvido. Então, depende do exercício que a gente faz. A gente pode ficar bravo porque quebrou, porque foi comigo, porque era um dia atribulado, a gente tinha compromisso, a gente ia sair, atrasou tudo, ficou tudo atrapalhado. Ou a gente pode pensar que, puxa, que bom que foi nesse dia, que apesar de tudo a gente deu um jeito, porque podia ser numa outra situação mais difícil. Então é isso, a maneira que você encara as coisas, a maneira que você pensa, ela reflete no seu comportamento, reflete no seu corpo, reflete na sua saúde. Então é importante você entender isso, esses mecanismos e praticar. Então, este insight de que pensamento positivo é treino e a gente aprende, né, me foi confirmado esses dias por 2 conversas. A primeira com a minha mãe. A minha mãe tem 77 anos, está passando por um processo de saúde complicado, de quimioterapia, né? E eu estou tendo a oportunidade de conviver um pouco mais com ela, porque ela precisa de acompanhante logo depois da quimioterapia. Então eu tenho ido para a casa dela e a gente tem conversado bastante. E aí nessas conversas, né, a gente vai revendo algumas coisas da vida, vai conversando algumas características. Minha mãe sempre foi uma pessoa de cantar muito. Só que as músicas que ela cantava na minha infância, na minha adolescência, eram músicas muito tristes, muito magoadas, né? De um peso emocional muito grande, músicas de decepção, músicas de que queria ver a vida se acabar, né? E ela até lembrou de uma música, ela falou, eu parei de cantar essa música porque você não gostava. E essas músicas que eu não gostava, principalmente essa que ela era muito carregada de raiva, de mágoa, de decepção, e isso me tocava muito fundo. E aí minha mãe fala que em determinado momento, porque ela viveu sempre para o marido, sempre em casa, até mais do que para os filhos, né? Ela sempre cuidou muito bem da gente, em tudo que fosse necessário, mas nunca foi de afeto, de carinho, de alegria. A vida dela se centrava no meu pai, e esse relacionamento se desgastou, se decepcionou, e isso transparecia. E um dia ela percebeu que ela tinha que mudar. Porque minha mãe vivia sempre muito doente, sempre com enxaqueca, sempre muito desanimada, não tinha amigos, não frequentava igreja, não ia para lugar nenhum, a vida girava em torno só daquilo. E ela mesma percebeu que ela precisava mudar isso. E com a separação e muito sofrimento, veio esta decisão de ter uma vida diferente, de valorizar os relacionamentos da família, né? de estar com os filhos, com os netos, porque aí os netos já estavam nascendo. E ela focou a vida dela em servir as pessoas. Andou por diversas religiões, encontrou uma que fazia bem a ela e mudou a energia mental, mudou o pensamento dela. E hoje as músicas que a minha mãe canta são músicas de esperança, são músicas de alegria, né? Semana passada, durante o processo de consulta e quimioterapia, enquanto ela estava lá no hospital, apareceu lá um voluntário que tocava e cantava para os pacientes, né, de câncer que estavam lá no hospital. E aí começou a cantar lá o Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, e minha mãe começou a sambar lá no canto. A atendente saiu do balcão, deu a volta, pegou na mão da minha mãe e levou ela para o meio da roda para dançar. E aí minha irmã gravou esse vídeo, ficou todo mundo muito emocionado, porque aquela velhinha magrinha de cabeça branca, né, fazendo a quimioterapia nesse processo todo de sofrimento, lá alegre, dançando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é isso, é o treino, é o constante. E ela está enfrentando este momento com essa alegria, com esse pensamento positivo. Se o câncer viesse lá 30, 40 anos atrás, provavelmente ela morreria, ela não aguentaria esse tratamento. Então ela passa uma força, uma energia positiva e ela mesma fala. Porque aí quando o pensamento ruim vem, ela tenta substituir por um pensamento bom. Ela lembra dos filhos, dos netos, da bisneta que ela tem agora, e fala assim, não, eu quero viver porque eu quero ver essas pessoas crescerem.
eu quero acompanhar, eu quero estar perto. Então ela passa agora uma felicidade de nos receber, de conviver com a gente, de estar, uma alegria que nos contagia, que nos dá força. Uma outra conversa que fala também desse processo mental e de como a gente pode mudar isso, um casal de amigos, esses dias, eles viviam em crise na profissão, porque eles têm um negócio, o negócio produz o suficiente para eles viverem uma vida razoável, mas eles estão cansados desse negócio. E isso estava refletindo na vida de casal deles também. Então chegou num ponto assim que eles falaram para mim, acho que não vai dar mais, a gente vai se separar, e aí tem filhos envolvidos, e como é que fica, e aquela tristeza, aquele desgaste, e a gente foi conversando, e aí eles mesmos, com as conversas, comigo, com outras pessoas, modificando os objetivos de vida, e aí ela decidiu entrar na faculdade. E aí eles entraram numa outra religião e começaram a estudar, ele foi estudar, foi fazer teologia para entender melhor, e aí assumiram cargos de liderança lá na igreja, isso está motivando eles. Aí tem um projeto social que eles são voluntários e isso também vai dando gás. E aí o casamento foi melhorando, foram se entendendo um pouco mais, continuam tendo divergências, diferenças, porque são seres humanos diferentes, mas eles foram se entendendo mais, se aceitando mais. E aí ele também decidiu entrar na faculdade e agora eles continuam com o negócio, continuam tocando o negócio, continuam investindo, mas estão investindo numa carreira particular deles, que são focos diferentes, pensando num futuro, numa outra alternativa. Então eles conseguiram, agora estão vibrando esperança, estão vibrando motivação. Eles mudaram o nível deles motivacional. Inclusive assim, para entender esse mecanismo de motivação, o que nos move, o que nos movimenta, o que é isso, eu estou escrevendo um e-book que deve sair em breve e vou deixar à disposição de vocês para entender. Mas procura pesquisar, entender o que é a motivação, o que nos move a cada um. E isso que nos move, o que nos movimenta, é que vai mudar esse nosso processo mental. Vai mudar esse nosso processo mental do negativismo para uma coisa mais produtiva. A gente vê muitas pessoas que focam a sua vida numa determinada pessoa, por exemplo, um casal. O casal foca a sua vida um no outro, geralmente é um que foca a vida no outro, né? O outro não necessariamente corresponde. E aí se aquela relação, como aconteceu com a minha mãe, se aquela relação se desgasta, aí a pessoa se vê sem objetivo. Muitas mães que focam, centram a sua vida e tudo que vai fazer nos filhos. Aí os filhos crescem, se casam, vão viajar, vão alçar os seus goals e a vida daquela mãe acaba. Porque não tem mais a criança para cuidar, se vê ali sozinha no mundo e aí acha que vai morrer por causa disso. Porque não tem outro objetivo de vida. Isso não é saudável. Isso não é bom para ninguém. A pessoa que foca a vida só no seu trabalho. Adoro o que eu faço, trabalho. Aí vem uma doença, vem a aposentadoria. A pessoa não trabalha mais, entra em depressão, porque não se sente mais produtivo. Eu vejo meu marido, por exemplo. Meu marido sempre trabalhou muito, desde criança, sempre trabalhou a vida inteira. Aí se viu desempregado, ainda bem que já tinha contribuído o suficiente para uma aposentadoria, esperou a idade mínima, se aposentou, mas ficou muito deprimido. O que eu vou fazer da minha vida? Ó dor, ó dia, ó azar, eu sozinho. E nessa época, eu já estava trabalhando, eu estava estudando, os filhos já estavam criados, então, o que fazer da vida? Aí, de repente, ele descobriu que ele poderia cuidar da netinha, coisa que ele nunca fez com os filhos, de trocar fralda, dar mamadeira, dar comida. Ele teve a oportunidade de fazer com a neta, de conviver com o bebezinho, de estar ali, de se dispor a fazer. Aí ele foi fazer um curso de panificação e descobriu que ele é um bom cozinheiro, ele assumiu a cozinha. Tanto que agora eu estou em casa, mas a cozinha continua dele. Porque é o que o motiva. Ele vai lá, ele procura receita, ele procura tempero diferente, ele faz do jeito dele, naquela bagunça, né? Eu sou organizada ao extremo e ele é desorganizado, então vira uma bagunça. Mas eu
tenho que entender e que aceitar que o espaço da cozinha hoje é dele. Eu posso ir lá, como eu tenho feito, limpar, organizar do meu jeito, tentar manter, tentar ensinar ele a fazer de uma maneira mais produtiva, mais organizada, mas eu estou me cobrando para respeitar o espaço dele, porque é o que o motiva. Fala, não, agora eu estou em casa, eu que vou tomar conta de tudo, como que vai ficar ele? Ele tem outras atividades paralelas, ele dá aula de informática, ele faz manutenção, mas ele gosta da cozinha. E para manter isso, eu, parceira dele, companheira dele, tenho que entender que é o que está motivando ele nesse momento. Então a pessoa que foca a sua vida só numa coisa, ela vai ter muita dificuldade se essa coisa não der certo. E aí a gente precisa modificar isso, precisa mudar, precisa treinar. Precisa desenvolver novos padrões mentais, novas atividades, novos objetivos para que a vida tenha sentido. Então, como tudo que a gente quer modificar, melhorar na vida requer trabalho, paciência, mudar o processo mental da gente também. É muito importante que a gente esteja atento nos nossos sentimentos, no que a gente está vibrando, no que a gente está focando, para transformar em energia positiva para a gente. Eu recentemente passei pelo desemprego, que eu não estava esperando, porque o serviço de famílias que eu gerenciava fechou, a prefeitura encerrou a parceria, a organização não tinha para onde me deslocar, então a gente acabou sendo dispensado. Nesse grupo de funcionários dispensados, que foram 12 inicialmente, eu tenho percebido essas diferenças de postura mental, de foco, de energia. A maioria está acomodado na situação de ter recebido um dinheiro de verbas rescisórias, de estar recebendo ainda porque não foi quitado completamente, de ter sacado fundo de garantia, de estar recebendo seguro-desemprego e está aí meio acomodado na vida. Alguns já estão procurando alternativas. Um está investindo no próprio negócio, o outro está focando na faculdade, né, e no trabalho alternativo que ele tem, mas a maioria está acomodado. Eu, nos primeiros momentos, levei um choque, porque eu já trabalho há muito tempo, eu gosto muito da área social, embora eu tenha focado, quando eu fui fazer a minha pós-graduação, em que eu queria trabalhar com capacitação de pessoas, que eu queria compartilhar o meu conhecimento. Embora eu já tivesse esse anseio, o fato de ficar desempregada, sem um salário regular e ficar em casa, me chocaram no primeiro momento. Falei, e agora o que eu vou fazer? Estava acostumado com aquela rotina, que era massacrante na maioria dos dias, de levantar cedo, ir para o serviço, passar o dia inteiro na rua resolvendo problemas, um desgaste emocional muito grande, chegar tarde em casa acabada, mesmo nos finais de semana ou à noite, estar com o celular sempre ligado, atento para o serviço. Estava viciada nesse processo. E aí, os primeiros dias em casa foram até de sofrimento. O que eu vou fazer? No momento, depois de um mês e meio, mais ou menos, nesse processo, o que eu estou fazendo? Voltei a estudar, estou fazendo um curso que eu queria fazer, fazendo pela internet. Eu achei que eu não tinha, e eu até já disse isso em um dos vídeos passados, que eu não tinha disciplina para estudar em casa. Tem. A gente muda, a gente se treina, e eu estou comprovando isso comigo mesma agora. Porque eu estou criando uma rotina em que eu consigo estudar, eu consigo produzir, para o blog, tenho escrito mais, a gente está gravando intensivamente, porque a gente tem aí os projetos de curso, de mais e-book, de mais coisas a produzir, mais oportunidades de compartilhar conhecimento. Eu voltei a fazer crochê e tenho produzido alguma coisa e é muito legal você ver o produto pronto, você produzir. Trabalho manual é uma coisa que me faz muito bem. Tenho cuidado da minha casa, Também costumava dizer antes, quando eu trabalhava fora, que se a casa fosse minha, não estaria de determinada forma. Agora a casa é minha, respeito o espaço da cozinha lá, do meu marido, que é uma coisa que ele gosta, mas eu estou limpando, estou lavando, estou cuidando, como há muito tempo eu não fazia, porque não dava tempo. Me sobrava mal e mal o fim de semana para descansar e dar conta da casa, e tinha muita coisa que eu queria fazer,
né? Até lavar cobertores. Você fala assim, ah, que besteira, né? Lavei todos os cobertores essa semana, coloquei no sol, é tão bom ver tudo limpo. Essas coisas fazem bem. Então eu fui mudando meu foco, minha direção, meus objetivos para me adaptar. Nem quero trabalhar mais. Continuo levantando cedo, porque é o meu hábito, eu acho que faz bem, né? Faço umas caminhadas aí com o marido alguns dias na semana, mas é a prova de que a gente pode se adaptar. E esse se adaptar à nova realidade depende da sua motivação, depende do seu objetivo. A gente tem alternativas e tem que ter. E de preferência mais que uma. Assim, eu vou viver só de crochê? Não dá, o pulso dói, a mão dói, o negócio não dá certo, fico frustrada. Então, alternando as atividades, vai me dando uma sensação de prazer, de realização maior. E a gente precisa ter, você não pode focar numa coisa só. Então, ao invés de pensar que se algo tem que dar errado, vai dar e vai ser na sua vez, se tiver que dar certo também, mas depende de você. E isso vai transparecer no seu comportamento, vai transparecer na sua saúde, vai transparecer na sua energia e vai transparecer nos relacionamentos sociais. Porque quando a gente está bem, quando a gente está mais equilibrado, quando a gente está mais focado, a gente também consegue se relacionar melhor com as outras pessoas, se relacionar melhor consigo mesmo e com os outros. Então pense, se você está sabotando a sua vida, se você está sabotando a sua energia, se você está sabotando as suas relações com a sua postura, com aquilo que você definiu para você. Ou se você está buscando alternativas, é possível, a gente muda. Até aquelas coisas que a gente acha que a gente não muda, como eu disse, que eu não era disciplinada para estudar em casa e agora estou sendo disciplinada, a gente muda, porque é processo mental. Só que depende de trabalho, depende de investimento, depende de estar focado naquilo que você está fazendo. Para você modificar o seu processo mental, para transformá-lo em motivacional, você precisa se conhecer, precisa ter alternativas, precisa ter investimento. E esse investimento, essa decisão é individual, ela é sua. Então pense no que você está fazendo na sua vida hoje, quais são as coisas em que você está focando, como você está pensando cada uma das coisas, se positiva ou negativamente. E procure mudar isso, procure diversificar. E também entender o outro, o momento do outro. Porque o relacionamento ele é feito da troca. E se você só quer se entender e não quer entender o processo do outro, a tendência é não dar certo. Então entenda também que o outro tem o momento dele, está vivendo o momento dele. Você pode ajudá-lo a melhorar este momento, mas a decisão de mudança é dele. E se ele decidiu não mudar, também vamos tentar respeitar, tentar conviver dessa maneira. Então por hoje é isso. Eu sou a Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Facebook, de acessar lá o e-book que já tem disponível, de ficar atento a novas oportunidades que a gente vai colocar. E comente, entre em contato conosco que faremos o possível para dar uma resposta, uma devolutiva para você. Por hoje é isso, muito obrigada, até a próxima!